tá? O fellowship, ele tem início, né? O nosso grupo tem início com a términa da residência da USP, né? A gente terminou uma parte em 2009, 2010, 2011. Depois, nós começamos a trabalhar junto, alguns hospitais. Em 2015, 14, 2015, fizemos participamos do American Venous Forum, né? Isso daí nos trouxe uma condição, uma visibilidade muito grande no mercado de cirurgia endovenosa no país, onde a gente montou o curso nosso, né? O curso Science, depois o Vence em 2014, 2015. Até que em 2016 nós fizemos o primeiro ano do congresso e iniciamos então a primeira vaga de fellow, então vai completar na turma de 2026, vão completar 10 anos, né, de fellow. Caramba, hein, meu? 10 anos, que tempo Verdade. passou rápido, né? E o curso Bisuda em 2020, os outros cursos que a gente realiza, né? Os fundadores aqui, os principais, né? Somos nós cinco aqui, né? Junto com o Vitor, depois o Arthur e o Nicos, né? Entrando com a gente. Eu vou deixar aqui você e a Cláudia como anfitrião, que daí vocês me ajudam aí admitindo as pessoas, tá? Ok. Anfitrião, admitir todos. Tá compartilhar a tela aqui. Deu certo? Deu, né? Deu. E a tela tá compartilhada? Está. Tá. Então, o Vinícius, Dr. Nico, Dr. Walter, eu, o Vitor e o Arthur, e temos mais uns 20, 30 médicos na equipe, né? Nós estamos presentes em vários hospitais de São Paulo, né? Desde a área da Lapa lá, Albert C, Metropolitano, vindo para o centro São Camilo Pompeia, Samaritano de Genópolis, Lefort Liberdade, Vitória na Área Franco, São Camilo Ipiranga, Edmundo Vasconcelos, Alvorada Moema, São Luís de Itaim, Vila Nova Star, Albert Einstein, Santa Catarina, BP, Sírio-Libanês, 9 de Julho, né, e vários outros hospitais aí que nós estamos presentes, né? As clínicas, nós temos a Endovascular São Paulo, aqui, a Ox Prime, a Prime Care no Pacaembu, a Clínica Varix no centro, e o grupo educacional também tem a plataforma online, né, de ensino, com os cursos Science, arterial, endovenoso, flebologia, tudo no Vascular Alliance. O Bizu, né, nós expandimos agora, temos Bizu cardíaca, cirurgia cardíaca, Doppler, os fellows todos participam, né, do Bizu de cirurgia vascular. O congresso nosso, né, esse daqui foi 2025, temos agora 2026 no que vem. Os fellows têm uma participação bem importante de apresentação dos casos clínicos, depois no ano seguinte a apresentação de aulas, né? Também a chance de concorrer aos prêmios, né? Ir para o Vino Simpósio em Nova York, então nós temos uma parceria muito forte, né? Pós-pandemia aí, voltamos a fazer essa parceria, então todos os fellows que querem ir conseguem hotel, inscrição, né? Tudo participando. Temos um projeto social aí também que a gente toca, que é o projeto Prime Social. Coloquei alguns slides aqui da aula de identidade e propósito do cirurgião, né? Existe uma hierarquia de necessidade de Marlow, né, na formação do ser humano, onde a base é necessidade fisiológica, né? Ninguém consegue buscar nenhuma parte mais evoluída se você está passando fome, frio, se você tem medo, né, de ser assaltado. Então, a parte de segurança é muito importante, né? Saúde. Depois você parte para uma parte de amor e pertencimento. Depois a parte de autoestima, né? Reconhecimento, realização. E depois a parte de self-actualization, né? De autorrealização. Quando você tem essa noção de propósito na sua vida, você consegue construir uma vida plena, né? De desenvolvimento. E na medicina é isso daí, né? Você precisa subir esses níveis, né? De necessidades, né? E uma forma importante de você alcançar isso daí é quando você entende
né? A delay gratification, né? Que quando você entende o que é a preferência temporal. Então, toda vez que você entende que você pode abrir mão de recompensas imediatas, buscando a prosperidade futura, você tem uma capacidade muito grande, de evoluir, né, emocionalmente, na sua vida, no seu, junto com os seus pares, né? E essa parte educacional de trabalho, ela está relacionada com isso daí, né? Porque se você tem essa condição de pegar um ano da sua vida e você conseguir se dedicar, né, ao estudo, ao crescimento, você vai ter uma prosperidade muito grande. Então, no momento que vocês estão de residência, terminando a residência, dá uma ansiedade muito grande de já ir de cabeça para o mercado de trabalho, mas você sacrifica muito do seu desenvolvimento pessoal, em termos de habilidade, relacionamento, entendimento de negócio, cultura, a parte técnica também, muitas vezes não está fazendo bem de uma forma adequada o Doppler, não sabe fazer endovascular, não sabe fazer flebologia. Você vai acabar indo para o interior, vai se dar bem, mas aqui em São Paulo é muito difícil. Então, eu, na minha carreira, como exemplo, eu tive essa consciência, né, de buscar, né, o estudo, o aprendizado, o doutorado e posterior. E o que a gente faz no Fellow, basicamente, é pegar todo esse nosso conhecimento e entregar de uma forma mastigada na mão deles para que eles tenham essa evolução muito grande, né? Autorresponsabilidade na carreira de vocês é fundamental, né? Para quem tiver um tempinho aí no final do ano, eu sugiro ler esse livro, Extreme Ownership, que é algo que eu levo para minha vida, uma autorresponsabilidade extrema. Eu não é assumir a culpa, né? Mas assumir a responsabilidade por todas as falhas, os problemas, os erros. Isso me faz chegar num nível melhor como cirurgião, como pessoa, né? E meu grupo, meu time acaba se desenvolvendo melhor porque a gente consegue identificar, né? Na liderança os pontos que devem ser melhorados. Quando a gente analisa, né, a fase da vida onde a gente está, o cirurgião, né, o médico, ele é mais atrasado do que os outros, né? Por quê? Quando você olha aqui, né, as pessoas normais, né, a idade adulta inicial, né, a early adult era, vai até os 40 anos, né? Eu que estou com 45, ficaria aqui no midlife transition. Só que acontece, um médico, ele começa a trabalhar aqui na idade de transição, né? A partir dos 29, 30, 31 anos, né? Tem que fazer residência. Então, muitas vezes atrasa isso daqui. Então, essa fases da vida de Linson é mais atrasada, né? Depois, uma idade adulta intermediária, né? E, por fim, né? O morador da floresta, quando ele acaba, né? Se aposentando. Então, eu fiz essa transição aqui para roadmap de carreira, né? Onde uma residência médica geralmente leva o cara até os 30, 31, 32 anos. Dos 32 aos 42, mais ou menos, você vai ter um exponencial de desenvolvimento técnico muito grande, onde você precisa estudar, continuar estudando, se desenvolvendo e buscando skills, buscando habilidade. Por quê? Porque a sua consolidação de carreira na medicina vai ser aos 40, 50 anos. É lá que você vai ter esse balanço financeiro, você vai ter condição de consolidar a sua família, né? A sua estrutura, porque se você tentar fazer isso daqui muito antes, você vai sacrificar uma curva de ganho, uma curva de desenvolvimento lá na frente, porque você não vai conseguir competir com seus pares que estão estudando, estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Em 50, 60 anos você está no auge técnico, domínio emocional, mas você já não tem mais uma menor condição física e uma baixa tolerância ao risco, né? Então, a minha projeção aqui, aos 55 anos, né, é pensando já, né, em ter uma diminuição da frequência da pressão que eu coloco hoje. Então, eu olho muito isso daqui para pensar em que momento que eu estou da vida e sugiro para vocês printarem essa tela aqui, porque é bem interessante, né, essa transcrição que eu fiz aqui da carreira, né? Só que toda vez que você tem autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia, habilidade social, você consegue antecipar 2, 3, 4, 5, 10 anos disso daqui e você vai ter mais prosperidade, né? E você só alcança isso convivendo com pessoas que te levam a esse patamar. Se você convive com pessoas, né, que estão socadas lá numa situação de trabalho, né, limitada, cheia de bloqueios, cheia de, de crenças, né? Que vão te segurar, você vai se desenvolver, né? Os saltos que eu dei na minha carreira foi quando eu saí da zona de conforto onde eu estava e fui buscar ir pro exterior, fui buscar
estudar em outros lugares, frequentar outras cadeiras, outras mesas, né? Não preciso ficar falando de mim aqui, mas a minha ida para Pittsburgh me ajudou absurdamente aos 35 anos. Depois, novamente, voltar daí para os Estados Unidos e para Boston, a experiência que eu tive, né, no exterior, a parceria com o Dr. Nicos, conhecer todas as pessoas me ajudaram demais na minha carreira. Eu acabei puxando isso daqui para dentro do time e forçando todo mundo a se desenvolver, né? Então, quando você olha, né, na Bíblia, eu sou um cristão, cada vez mais, quanto mais velho a gente fica, mais a gente acredita em Deus e entende, né, a importância da Bíblia na nossa vida, né? Esse parábola do semeador eu acho maravilhoso, sugiro todos a lerem, né? Pega um punhado de sementes, o primeiro quarto joga em terreno espinhoso, né? Às vezes, quando vai crescer, os espinhos vão e sufocam, né? E destroem as plantas. Joga num terreno bom, mas um terreno muito aberto, onde os pássaros pegam e levam as sementes, né? Joga num terreno árido, onde o sol acaba queimando tudo lá, e não consegue florescer até que ele encontra terreno fértil, né? E aí dá 30, 60, 100 por um. Então, não é só sobre encontrar terreno fértil, é sobre vocês serem terreno fértil, né? Acho que esse que é o grande segredo dessa parábola aí, né? Então, voltando aqui ao Fellow, né? O Fellow, ele tem uma duração de 1 ano, ele é reconhecido pela sociedade, né? O que a gente quer é que vocês encontrem aqui com a gente terreno fértil, vocês sejam terreno fértil, que vocês se desenvolvam, demonstrem habilidade, tenham habilidade, queiram se desenvolver e saibam que é um dos poucos lugares do Brasil onde a gente fica feliz pra caramba de encontrar talentos e acelerar os talentos. Quanto mais talentos você tiver, mais oportunidade você vai ter e mais a gente vai te ajudar a se Alex, abrir desenvolver, né? Spotify. Tem alguém com o áudio aí ligado? Deixa eu desligar aqui. É a Thaisa, né? Ei, Thaisa, vou desligar ela aqui, eu mudo dela. Então, se você tem, né, você vai ter a possibilidade de participar do congresso. Você vai participar dos cursos, Science, Arterial, Venoso, vai ter acesso a todos, né? Não vai ter muito tempo de estudar todos, mas várias aulas você vai conseguir ver. Você vai participar do curso Bizu, né, do preparatório para fazer a prova de título. Agora a gente tem o Fotona, né, o Legs, todos os fellows desse ano saíram certificados, né, no protocolo, né, de Fotona, a parte corporal. Vai ter férias. Esse certificado é pela sociedade, então são 5 vagas que a gente tem, né? Você tem muito treinamento hands-on com a indústria, né? Hoje a gente fez um lá na clínica com os guias Assarres, né? Que o Dr. Ricardo, meu querido professor, um dia lá com a gente fazendo um hands-on com os fellows, né? A gente tem esses treinamentos, né? De habilidades, né? Várias oportunidades de treinar com o Dr. Nicos, com a doutora Fanilda, né? De encontrar todos aí nos cursos extras que a gente tem. Nós somos um time focado em inovação e tecnologia. Fomos os primeiros a usar sinos oblíquos, Venom, Shockwave, Sigguard, Iris, Go Back, Abre, bainha laser, uma série de coisas, né? Somos os primeiros de inovação. Então, vocês vão estar inseridos nesse universo de inovação, né? Produção científica também. Temos um programa aqui com o Vascular Alliance com os acadêmicos, né, da Rede São Camilo. Então, nós estamos com 10 projetos científicos agora sendo preparados pelos fellows esse ano para apresentar no Science e, quem sabe, apresentar no Vino Simpósio em Nova York, em abril, né? Todos com orientação do professor Nicos junto comigo, né? Então, basicamente, essa daqui é uma apresentação simples, né, que eu fiz aqui para vocês. E queria abrir aqui, se vocês tiverem alguma pergunta, quem quiser abrir o microfone e falar, ou tiver dúvida, perguntar no chat. Mais alguma coisa aí, Manuel, que faltou eu falar? Bom, estava destravando o áudio aqui. Não, exatamente isso, né? Quer dizer, se você tiver que construir uma casa e se você só tem um serrote para construir essa casa, vai demorar muito, né? Vai ter muito trabalho, o trabalho não vai ficar bom. Mas se você gastar um tempo para ir buscar mais ferramentas, todas as ferramentas que você precisa, você vai conseguir construir a casa com mais qualidade e muito mais rápido. Então, esse primeiro ano, eu entendo, a gente está saindo da faculdade, gastou 10 anos aí para se formar, alguns até 11 anos, e você quer ir trabalhar, ganhar dinheiro, não quer mais ninguém te dando ordens ou te dando direções, você quer seguir a sua vida, né?
e eu, olhando, né, a minha história, eu passei muito tempo, assim que eu saí da faculdade, trabalhando no SUS, dando plantão de assistente do HC, fazendo uma série de coisas que hoje, daqueles pacientes que eu gastei 7 anos da vida me dedicando, nenhum hoje é meu paciente, né? E se tivesse pessoas que me orientassem com uma visão de carreira e pensando no futuro, em cada detalhe da minha carreira, né? Quer dizer, você não ficar perdendo tempo dando plantões em coisas que não vão acrescentar nada para você, se dedicar àquilo que vai multiplicar muitas e muitas vezes lá na frente. Eu passei muitos anos da carreira sem me atentar a isso. E quando eu comecei a me atentar, eu tive um crescimento exponencial, né? Então, é importante no começo da carreira, né? Certamente quem dá ouvidos a isso vai alcançar uma prosperidade, vai chegar mais longe, né? Aquilo que eu fazia quando eu me formei, terminei a residência, né? As técnicas, as condutas, hoje absolutamente nada é igual. Eu estudei no HC, fiz residência no HC, me dedicava muito como residente. E quando eu saí da residência, eu achava que eu sabia tudo, né? Eu achava que eu era excelente, que eu era um bom cirurgião vascular, mas hoje, vendo tudo que eu aprendi na residência, eu basicamente não faço nada daquela forma. Eu adquiri ferramentas muito melhores e hoje eu tenho resultados muito melhores, basicamente porque eu encontrei as pessoas certas, tive sorte, pessoas que chegaram a abrir os meus olhos e me deram mais ferramentas para trabalhar. Então, é sobre isso esse elo, né? Você vai ter ferramentas muito melhores do que a maior parte dos outros vasculares que vão se formar com vocês. Além disso, é uma troca, né? Nós acreditamos muito que ah, nós somos, nós somos agraciados, né, de receber muito ensinamento e informação dos professores que vieram antes da gente. De forma alguma, ninguém inventou a roda, inventou uma técnica, inventou uma cirurgia. Nós pegamos o que 100, 200 pessoas fizeram antes da gente e a gente passa para frente, né? Melhorando, ensinando essa informação, né? E isso daí gera um ciclo de prosperidade e de santificação da vida, porque eu atendo um paciente por vez. Agora, um grupo de assistentes, de pessoas, a gente consegue atender mais. Com esses mais de 35 fellows formados, espalhados pelo país, né? A gente vê o André Chacon brilhando em Natal, né? A Bruna é, lá no Pará, a Fernanda em Minas, o Alexandre, o Matheus. Poxa, todo mundo que vai para o seu estado natal, para sua cidade de origem, voando, o pessoal que está aqui com a gente, super bem posicionado, dos melhores hospitais, com clínicas, empreendendo, se dedicando, que a gente realmente acredita na força do grupo, em estar junto, estar ensinando esse ciclo, né, de apoio. E essa forma nossa de abordagem, de crescimento, de desenvolvimento, a gente quer os melhores talentos perto da gente. Então, ter candidatos valorosos, né? Esse ano aí, essa turma desse ano foi incrível, né? Os meninos aí que vieram das melhores universidades, faculdades, passando com a gente, foi um ano muito proveitoso, muito bom. Estamos aprendendo muito juntos, né? Compartilhando e eles com uma baita oportunidade da gente crescer o serviço e montar outras oportunidades. Então, o que a gente pensa mesmo é em crescimento, em desenvolvimento, tanto individual como de time. É uma cultura completamente diferente do que vocês estão habituados nos serviços tradicionais. Vamos ver as perguntas aqui, ó. Sou R1 da Vascular ainda no Hospital de Betim. Quando terminar, tem muito interesse. Já estou com idade um pouco acima da média, 45. Mas quero uma formação vascular sólida. Tudo bem, Pablo, é isso aí, né? Não tem tempo ruim, não. Temos que estar muito bem formado. Quanto mais habilidades, melhor você vai conseguir captar no mercado de trabalho. É aquela que eu falei da preferência temporal, né? Um ano de dedicação pode te levar para um outro patamar de ganho em 5 anos. E nem só de ganho, mas de entrega, de qualidade de atendimento para os seus pacientes. Isso com certeza te leva no outro nível. Gabriel Goulart, boa noite. O Fellow proporciona hands-on também com pacientes? Digo, os Fellows terão oportunidade de agir com o cirurgião em procedimentos? Isso com certeza, né? Tem vários graus de cirurgia, né?
no primeiro semestre, nos primeiros meses, obviamente vocês vêm com uma condição muitas vezes de SUS, né, de limitação de material, tem um pouco de aprendizado, mas devagarzinho vocês vão pegando a mão, fazendo, no final do ano estão fazendo cirurgias inteiras, sim, né? Existem, né, hospitais que dá para fazer, hospitais que é mais complicado, mas com certeza isso daí é uma curva que não vai ter em nenhum outro lugar que vai ter essa condição. Se você pegar um R5 do SUS puro, né, onde você fica largado lá fazendo um monte de angioplastia, tudo, você vai fazer muito mais do que um vascular feito com a gente. Mas a qualidade da sua formação aqui, de entendimento de material, exposição a tecnologias que você nem sabe que existe, né, isso vai te levar para um outro nível. É até difícil explicar, porque só quando termina a residência, quando termina o fellow, que os próprios fellows que terminaram falam a diferença que deu na vida deles com os pares que não fizeram, né? O Gustavo tá aí online, não tá com o vídeo ligado, Gu? Dá uma palavrinha aí, explica o que que mudou na sua vida aí ter feito fellow. Boa noite, eu sou o Gustavo, eu fui fellow em 2023, eu vim, não fiz nada da minha formação em São Paulo, eu sou de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tinha formação toda no SUS, e é isso que o Dr. Igor falou, assim, se eu tivesse feito um R5 no SUS, talvez fosse mais do mesmo. No meu serviço lá em Campo Grande, a gente já tinha muito endovascular, mas com toda a limitação que a gente tem no SUS. Limite de stent, quantidade de balão e tudo mais. E, e aqui em São Paulo, com o grupo, a gente conhece muito material novo, sempre o que está chegando de tecnologia, a gente tem à disposição rápido, então vale muito a pena. É um crescimento gigantesco ali em um ano. Você tem muito mais a ganhar do que ficar, por exemplo, mais um ano num local de SUS. E só para falar aqui, o Gustavo, ele se formou há pouco tempo no nosso fellow, e outro dia eu fui utilizar um dispositivo novo de trombectomia, né, que aí estamos sendo distribuído, e fiquei sabendo que o Gustavo é um dos médicos que mais utilizou esse dispositivo aqui em São Paulo. Então, assim, em 2 anos ele já está voando, entendeu? Ele já utiliza os dispositivos de ponta de cirurgia vascular, que é a cirurgia totalmente sozinho, nos mais de 10 hospitais aí que a gente faz cobertura, né? E, assim, coloca bastante a mão, tá? Os nossos fellows fazem bastante cirurgia e o número de procedimentos é bastante alto. Então, assim, a Fernanda, que é uma das nossas primeiras fellows, ela está lá em Minas Gerais, no interior, e ela saiu do fellow fazendo várias cirurgias complexas, aneurismas endovasculares e tudo tipo de cirurgia complexa na cidade dela. E ela chegou e ela basicamente dominou a cidade. Ela é a vascular mais experiente da cidade. Entendeu? Uma menina nova, de menos de 30 anos, que dominou a cidade dela, porque ela tinha muito mais ferramenta que os médicos que estavam lá. Ó, o Gabriel Goulart ali, né, falou, terminando o R+, no Hospital Federal, realmente. O Goulart, ó, só para você ter uma ideia, a quantidade de aivos que a nossa equipe usa é maior do que o resto do país. Para você ter uma ideia do tamanho do serviço, entendeu? A gente faz em média de 600 cirurgias complexas por ano, mais de 5.000 procedimentos no total, né? Na última sexta-feira lá que a gente operou, foram 7, 8 casos, né, Gustavo, que a gente fez, né? A gente usou AIVs em quase todos. Ontem à noite fizemos uma trombectomia pulmonar com Lightning. Amanhã a gente tem uma retirada de um catéter que outro cirurgião deixou sepultado na femoral, um microcatéter que a gente vai usar um catéter de laser para retirar. Do heavy core, que é esse catéter que o Manuel falou aí de retirada de trombo e tristent, a gente já fez 3 casos, né? Então, assim, é um monte de coisa. Assim, é um nível de frequência que, para quem não está aqui exposto, é até difícil entender o que acontece ao longo do ano. Tem algum fellow recente que está aqui no grupo, não? Tem a Carol, a Ana, tá? A Carol e a Ana, tá? Elas foram fellows também junto com a gente. Elas operam qualquer coisa, sabe? As meninas aí, se deixar qualquer E tipo de não cirurgias, só, elas né? tocam. Por exemplo, você pega a Carol e a Ana, né?
O fellow é mais do que o endovascular, né? Às vezes a pessoa vem na nossa entrevista e fala, eu não gosto tanto de endovascular, eu quero mais a flebestética e tal. Bom, no fellow tem muita flebestética, né? A gente faz muita varizes com laser, varizes endovascular, né? Tem gente que gasta dezenas de milhares de reais para aprender a fazer técnicas de queimar colaterais com laser, com endolaser, e queimar safena e etc. Nas diversas técnicas, aí nomes de técnicas, e o pessoal cobra uma fortuna por esses cursos, e você vai aprender a fazer essas técnicas da mesma forma, sem pagar nada, né? Então, assim, você vai aprender e ter total segurança de fazer endolaser de safena, endolaser de perfurantes, endolaser de colaterais. É, Você vai ter contato, vai poder aprender completamente laser transdérmico, bioestimulador de colágeno e utilizar o Lipedema, né? Fotona. Nós Então, temos o Vitinho aqui, temos o Vitinho lipedema, aqui que o Vitinho é o cara, é o pioneiro em lipedema na cirurgia vascular, é o cara que mais fala disso, que mais tem visibilidade, e ele está no nosso grupo. Se você quiser, você pode entrar em diversas cirurgias com ele, aprender, acompanhar ele, o pessoal do Lipedema Brasil, né? E daí você pega, por exemplo, a Âmata e a Carol, elas hoje em dia fazem principalmente flebestética e é só dar uma olhada no perfil delas, assim, como elas têm destaque, elas têm um crescimento exponencial, né, nessa área e fizeram o nosso fellow. Logicamente, se você der uma aneurisma para elas, também vou operar, né, com total segurança, mas elas saíram com todas as ferramentas necessárias para ter uma carreira de sucesso na flebestética. e essa comunidade, né? Esse grupo que a gente faz também, né? De apoio, né? Então, mesmo assim, amanhã, né? Vou ter uma MAV de glúteo lá no São Luís, né? Vou ajudar a Carol e o Arthur a fazer. Então, a gente tem esse apoio continuado, né? Quantas ligações, né? Não recebo por semana aí, do Matheus, né? Do Chacon para discutir caso. Então, esse senso de comunidade, de pertencimento, que é algo que a gente sentiu muita falta, né, Manuel, quando a gente terminou o HC, né? A gente saiu de lá e não tinha para onde ir, né, cara? Tinha que arrumar o próprio lugar. É, A gente tem um a gente cuidado teve muito muita grande. sorte, né? Eu e você, assim, a gente teve muita sorte, porque um professor muito querido lá, que é o professor Ricardo Aum, adotou nós dois, né, por uma questão de afinidade e por nossa dedicação na residência, mas a maioria absoluta das pessoas não vai ter a sorte que a gente teve, né? E agora a sorte está batendo na porta. Se fosse eu, pensando, né, se eu tivesse tido uma oportunidade dessa, né, de fazer um fellow como o fellow que a gente oferece, certamente eu teria optado, certamente. Não tinha na nossa época, né? O A1 abriu um fellow para mim e para o Belzac, né? E essa continuidade que a gente fez foi em 2010, né? Em 2009. Foi o primeiro fellow de São Paulo, né? Quando eu e o Sérgio saímos, ia para o exterior, não fui mais. E ele abriu o fellow e de lá a gente colheu essa sementinha da gente dar essa continuidade, né? O que ele fez pela gente lá. Você estava lá, né, num ano e a gente entrou no outro. A Ana tá falou, ó, foi um divisor de águas na vida dela, né? Então, assim, o que a gente quer é isso, é pessoas de qualidade. Então, o que a gente vai pedir para vocês é entregarem os currículos para a Cláudia, tá? Ela está separando. Nós vamos fazer a prova na mesma data da Prevent, vamos fazer na parte da tarde. Provavelmente vai ser às 2 da tarde, né? Para dar tempo de fazerem de manhã, depois virem a gente fazer a prova e a entrevista. A gente já vai ter análise de currículo, né? E depois no domingo tem a prova do Fellow da Pugina. Então vai dar certinho de pegar no mesmo fim de semana. Vocês fiquem livres aí, que vai dar pra gente poder, né, vocês vão poder conhecer. Vai dar para conhecer a Prime Care, conhecer a endovascular. Outra coisa que eu queria deixar aberto é esse final de ano, começo de janeiro, se vocês quiserem, vocês Amanhã eu quiserem, tenho que. se vocês quiserem vir aqui fazer uma visita, conhecer a clínica, tá? Conhecer o grupo, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Podem vir aqui que a gente está aberto aí para bater um papo, tomar um café, para vocês conhecerem, conhecer os fellows atuais. Acho que é isso então, né, pessoal? Tem mais alguma dúvida aqui? Tudo certo? Então vou finalizar, vou gravar esse vídeo aqui, a gente vai subir no YouTube
E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct aqui, ou mandar no grupo, conversar com a Cláudia, a gente está à disposição. E nos vemos em janeiro, então, na prova, ou se quiserem vir aqui na clínica tomar um café comigo, com o Manuel, bater um papo com o Gustavo também, e com a Clara, estamos à disposição de vocês. Um grande abraço a todos. Boa noite. Noite.